bem-vindos a mais uma live do IBIS. Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBIS. E estou aqui hoje para a gente falar mais uma vez de tópicos de gestão da qualidade, de segurança, entre outros. E o tema de hoje é justamente como a gente pode planejar a gestão da qualidade para o ano de 2021. Um ano que infelizmente promete ser tão tenso quanto o ano de 2020, né? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a pandemia continua aí, os problemas continuam aí, vacinação começando, mas ainda sem muita perspectiva de que a gente tenha toda a população vacinada em tão pouco tempo. Então, o que a gente tem que fazer é se adaptar e seguir em frente, né? Trazendo aí o que o mundo tem de tendências pra gente aprimorar. O que mais que temos aqui? Então, dando as boas-vindas para a Virgínia, para a Camila, pessoal que tá aqui no Facebook, pessoal que tá aqui no Instagram eu consigo ver Glaucio, Igor, Simone, nossa avaliadora, Eduardo, Anderson, enfim, todo mundo chegando aí, dando um aceno aqui para alguns. Andrés, boa tarde, Andrés, seja muito bem-vinda. Bom, a gente já começou o ciclo de lives nas semanas anteriores de janeiro, a gente só não teve na primeira semana, mas semana passada a gente teve uma live super bacana e a gente recomeça a nossa série de lives toda semana. A gente não fez segunda-feira essa semana por causa do feriado, estamos aqui então nessa terça-feira super bacana. E para quem está chegando então, o tema de hoje é o planejamento da gestão da qualidade para o ano de 2021. E para isso eu pesquisei algumas tendências que o mundo está preconizando para implementação dessa área de gestão da qualidade nas organizações de saúde em todo o mundo. Eu peguei aqui dois relatórios. Um é da Canon Quality Group, um grupo americano que analisa tendências em saúde, e eles fizeram um relatório focado em gestão da qualidade. E o outro é do Healthcare Quality Management Market Group Trends and Forecasts, que avaliou as tendências 2020 até 2025. Então, o que o mundo está fazendo na gestão da qualidade frente a esse novo contexto, que é o contexto da pandemia, né? Oi, Cláudia, tudo bem? Está sem som? Será que eu... Peraí, gente. Vamos ver aqui se eu tiro o meu... Não sei se não deu certo o meu. Vamos guardar isso aqui e fazer ao modo antigo. Ver se agora vocês conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir aí no Facebook? Que bonitinho. Anderson falando: fui feliz ter a chance de tirar foto com você. Eu sou irmã da Luciana Ramos, Ona. Eu conheço. Fizemos o curso juntos em 2006. Lembro muito bem. Quem mais aqui? Vê se vocês aqui no Facebook está baixo o som. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui alguma coisa. E aqui, pessoal, vocês estão me ouvindo bem no Instagram? Tô mexendo nos dois ao mesmo tempo, hein, gente? Tecnologia é pra isso. Vê se aqui no Facebook vocês já conseguem me ouvir melhor. Me respondam, por favor, aqui no Facebook, aqui no Instagram, ok, normal. Então tá bom, então vamos continuando aqui. Então eu vou falar, gente, desses dois relatórios internacionais que preconizaram quais são as tendências para gestão da qualidade, para justamente a gente visualizar o que o mundo vai fazer de diferente e o que a gente pode fazer na nossa gestão da qualidade. Bom, começando pelo relatório da Canon Quality Group, eles abordam que o principal contexto, né, da gestão da qualidade frente a esse momento de pandemia estendida, que a gente não sabe nem se vai passar para o ano de 2022, temos que contar com isso também. Eles falam que o principal ponto é, obviamente, que já foi em 2020, uso de tecnologia. Não só, né, falando da tecnologia de maneira geral, BI, prontuário eletrônico, isso já corre, mas a gente está falando especificamente de tecnologia aplicada à gestão da qualidade, tá bom? Então, começar a sistematizar fluxo de notificação de incidentes, gestão, planos de ação, enfim, processos de certificação, tudo isso alinhado a mais tecnologia para justamente diminuir custos e, enfim, aumentar a agilidade, que é justamente o que a gente teve de movimento aí
em 2020, né? Uma agilidade absurda em processos de incorporação de tecnologias em todas as organizações de saúde do mundo. Eles falam que, então, a gente vai ter um aumento de uso de sistemas de gestão da qualidade eletrônicos, então aquela coisa do, vamos esperar porque isso já não é tão prioridade, isso passou, tá? Tecnologia se tornou prioridade, sim, para as organizações de saúde que prezam por gestão da qualidade efetiva, né, que acreditam na efetividade dos processos para a melhoria da organização. Eles falam também que as tecnologias digitais são tecnologias agora que se adaptam ao contexto da Covid, então não só tecnologia por tecnologia, mas que se adapta a essa questão do remoto, essa questão das pessoas não poderem estar nas áreas, né? A proteção das pessoas dos escritórios da qualidade para que elas não estejam tão expostas, né, nas áreas assistenciais também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e por isso que o aumento de tecnologia começa a ser efetivo. Maior resposta às mudanças, né? Então, tecnologias vêm aí para essa adaptação. E eles citam também que a tecnologia da gestão da qualidade acaba integrando melhor com os sistemas, por exemplo, das agências regulatórias. Então, tanto o CDC quanto o FDA lá nos Estados Unidos, eles têm, assim como a gente tem no Brasil também, né, a Anvisa, as notificações online de incidentes, enfim, várias submissões de documentos, tudo isso de forma eletrônica. Então a qualidade também tem que andar nesse movimento de adaptar tecnologias e se integrar melhor com todos os outros players que já estão no mercado usando tecnologias em saúde. Que mais? Bom, então, ponto 1, para quem está chegando aqui, anotem aí, pega o caderninho, a caneta, as tendências da gestão da qualidade, o que a gente pode planejar para o ano de 2021. Número 1, aprimoramento de tecnologias e utilização de tecnologias na gestão da qualidade, tá? Quem perdeu o comecinho, depois volta na live, a live vai ficar gravada por 24 horas aqui no Instagram. E também depois vai lá para o nosso canal Excelência em Saúde, possivelmente amanhã, lá no nosso YouTube, tá bom? Segundo tópico, anotem aí. Isso aqui é interessante. Eles falam que as auditorias internas e as auditorias externas, como certificação, acreditação, a tendência é que se mantenham como remotas. Tá? Olha só que interessante. A gente achou que isso fosse um movimento de curto prazo ou de médio prazo, uma adaptação para os primeiros tempos de pandemia, e na verdade o que eles acham, né, nos estudos, é que isso veio para ficar, né? Inclusive o FDA nos Estados Unidos lançou um guia sobre avaliação remota, então como que os próprios auditores e fiscais do FDA realizam as avaliações remotas nas indústrias, nos hospitais, enfim, para garantir a mesma efetividade do que a avaliação presencial. E olha que interessante, né? Até no Brasil a gente tem aí a ONA adaptada às avaliações remotas desde o primeiro semestre de 2020, isso continua, né, com raras exceções de visitas que precisam ainda ser presenciais, mas a gente tem a noção de que isso se tornou efetivo, de que isso se tornou uma rotina, os avaliadores se adaptaram muito bem e os próprios clientes se adaptaram muito bem, né? A AXA também se adaptando, enfim, as acreditações internacionais todas aí nesse contexto de adaptação. Os clientes, segundo o próprio relatório, relatam maior eficiência e menor custo, né? Porque eles não têm custo com viagem dos avaliadores, eles não têm custo com toda a logística, hotéis, alimentação e assim por diante, né? Então isso também está sendo bem comentado. Eles relatam facilidade de adaptação, a possibilidade de você, por exemplo, ao invés de fazer auditoria em 2 dias, fazer em 3 dias, porque você tem uma possibilidade melhor de adaptação, então isso fica na discussão aí entre cliente e auditor. E eles citam também que para as auditorias, por exemplo, mais críticas, como de indústrias, eles já têm projetos e até algumas implantações do que eles chamam de robôs walkarounds. São robôs que tem a filmagem, né, e eles andam pelas fábricas inspecionando aquilo que o auditor preconiza como necessário. Chegaremos lá, quem sabe.
Muito bem. Então, para quem chegou, falamos de tecnologia em gestão da qualidade, auditorias internas e externas remotas. E lembrando que a auditoria interna do seu hospital também pode ser adaptada ao formato remoto, tá? É só repensar o modelo, é só treinar os auditores internos, treinar as pessoas para que essas pessoas da gestão da qualidade também não fiquem expostas em áreas assistenciais críticas como UTI e emergência, tá bom? Terceiro item que eles comentam, a reformulação das visitas de inspeção a fornecedores, né? Mesma lógica que a gente teve para as auditorias internas e auditorias externas de certificação, a gente também tem que repensar as visitas que a gente fazia nos fornecedores como fábricas, laboratórios, produtores de medicamentos, produtores de insumos laboratoriais. Como que fica essa questão? Será que vocês já se adaptaram a esse novo contexto? A gente tem que repensar, porque as viagens, né, acabam expondo as pessoas que estão visitando essas fábricas, viagens de avião, a questão desses ambientes, dessas fábricas estarem recebendo pessoas externas e também com o risco de contaminarem suas equipes. Então, tudo isso tem que ser repensado e é o novo normal. É o novo normal também para as visitas de inspeções a fornecedores, ok? Isso tá válido, isso é uma tendência. Quarto item, a diminuição de custos de softwares. Interessantíssimo. Então, até antes da pandemia, softwares de gestão da qualidade eram bastante caros, né? Eles eram inacessíveis para pequenas organizações muitas vezes, ou inacessíveis para hospitais filantrópicos ou públicos. E isso, a tendência é diminuir, é a tendência deles ficarem cada vez mais competitivos, porque muitos players surgiram no mercado, lançando novos softwares. Isso fez com que preços de softwares baixassem bastante, né? Então, isso é uma tendência bem legal, aumentando a qualidade do produto entregue, então a qualidade dos softwares pela competição e também a diminuição do custo de aquisição. Então, quarto tópico aí, baixo custos de softwares e aquisição mais facilitada. E aí, eu puxei também o relatório da Healthcare Quality Management, Market Growth Trends and Forecasts, de 2020 a 2025, tá bom, gente? Eles, além de comentarem tópicos bem semelhantes a esses que a gente falou, os 4 tópicos que a gente falou, tecnologia, auditorias internas, auditorias a fornecedores remotas e baixos custos para aquisição de softwares, foram os 4 que a gente comentou. Eles relatam também uma tendência de necessidade de redução de custos operacionais. Então, o que aconteceu? Nesse momento de pandemia, ao longo de 2020 inteiro, a gente sabe que muitas organizações de saúde beiraram aí momentos críticos no sentido de se manter a sustentabilidade econômico-financeira, né? O funcionamento mínimo da organização. Por quê? Cirurgias eletivas foram canceladas por longos tempos, voltando aí cancelamento agora nesse momento em algumas regiões do país. Questão de cancelamento de procedimentos eletivos não cirúrgicos, por exemplo, em oftalmologia. Inclusive agora, nesse mês, a gente está com várias organizações de saúde oftalmológica que cancelaram até atendimento ambulatorial pelo risco aumentado em regiões de maior incidência de Covid. Então, obviamente, tudo isso teve um custo absurdo para as organizações, né? Lembrando que, principalmente para os hospitais particulares, a grande fonte de renda é cirúrgica, né? A cirurgia muitas vezes faz com que o hospital se sustente minimamente. Se as cirurgias acabam, o vínculo, né, com o fluxo de dinheiro é impactado. Então, o que esse último relatório fala pra gente? Que a redução de custos operacionais vai ser mandatória para toda a organização de saúde em 2020. Claro que tiveram organizações que se deram muito bem, né, com a Covid. Organizações que têm foco em emergência, por exemplo, tiveram um fluxo aumentadíssimo de atendimento, mas não é o grande perfil, né? O grande perfil é de impacto econômico, sim. Então, as empresas, sim, vão demitir mais, elas vão reduzir custos, elas vão reduzir atividades desnecessárias, retrabalhos. É momento de incorporação de ferramentas e
de repensar modelos de trabalho para redução de custos. E aí, nesse relatório, eles comentam, para reduzir custos operacionais, que é a principal tendência, segundo o relatório, primeiro, buscar soluções analíticas, que já vai de encontro àquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, softwares, relatórios, tudo o que o digital puder trazer para vocês como ferramenta, como apoio, como agilidade, vai ser muito bem-vindo, né? O custo de aquisição de alguns softwares, ele se dilui frente ao benefício que muitas vezes é trazido para as organizações. Eles falam que dentro dessa tendência de redução de custo operacional vem sim redução de equipes. Então, fora o aumento de equipes que está previsto para departamento de emergência, para UTIs, para unidades de internação, né, para algumas áreas que compreendem o fluxo do paciente COVID, outras áreas vão sofrer impacto. Né? RH vai ter diminuição, né, a gestão do RH, muitas vezes a gestão da qualidade vai diminuir o número de pessoas. Enfim, as áreas de apoio administrativas muitas vezes vão ter redução e talvez sejam as de maior redução, principalmente alta liderança e média liderança. Né? Então, a gente tem que ficar antenado, a gente tem que mostrar eficácia e, principalmente, para os hospitais, para as organizações, repensar o que o modelo digital pode trazer de benefício quando você precisa, efetivamente, diminuir o número de equipe. Eles falam ainda para reduzir custos operacionais, melhorar a gestão de dados, então ter mais indicadores, ter mais relatórios, ter mais informações para tomada de decisão, isso é meio que óbvio. Eles falam de aumentar a eficiência, então aumentar a eficiência desde revisando, por exemplo, o fluxo dos processos, mapa de processos. Quem não tem mapa de processo, começar a fazer para repensar o que pode ser retirado, que etapas são feitas 2 vezes, quantas vezes a gente pergunta se o paciente tem alergia, quantas vezes a gente confere a mesma coisa em vários setores que não precisaria. Então, começar a mapear esses processos e identificar o que pode ser eliminado. E eles falam também avaliar custos de operações, então o quanto custa, né, a minha farmácia, o quanto custa a minha UTI, o quanto custa o meu departamento de emergência, o quanto custa a cirurgia de fêmur, o quanto custa o procedimento de, tratamento de AVC na minha organização. Tudo isso começa a ter que ser avaliado, claro, no contexto de gravidade, custo, eficiência, mas a gente precisa efetivamente repensar custos e como a gente pode diminuí-los. E o que eles falam, né, com a tendência de maior digitalização e diminuição de equipes, vem uma tendência, claro, né, de diminuição de erros humanos. Isso é, claro que um pouco inerente, né? O humano, ele erra mais do que a máquina, a gente já sabe, dependendo do software, se ele for bem efetivo. Então, eles falam que pode, sim, levar a uma diminuição de erros, o quanto mais a gente usar a tecnologia para barrar possibilidades de incidentes, near misses e assim por diante. Então, bem legal esse tipo de contexto. Então, para quem chegou aqui depois, eu falei de 5 possibilidades de inovação, né, aí no ramo de gestão da qualidade para os próximos tempos. Então, tecnologia, auditorias internas e externas remotas, avaliação, visitas de inspeção de fornecedores de maneira remota, baixo custo de softwares e aquisição de softwares como o 4º tópico, e o 5º tópico de um outro relatório, redução de custos operacionais com revisão de processos, diminuição de equipes e assim por diante. É uma tendência inevitável, gente. Por mais que a gente chore, a gente fique, obviamente, comovido que muitas pessoas vão perder o emprego, mas é uma tendência em todos os ramos, né? Em todas as indústrias. As indústrias estão, sim, se movendo para uma digitalização maior, porque é o contexto da Covid, tá? Então, a gente sabe que o ano de pandemia foi um ano difícil, as necessidades de controle e mensuração são efetivamente importantes, ter ferramentas de gestão, né, gestão da acreditação, gestão da qualidade, gestão da segurança do paciente se torna mandatório. E, enfim, são tempos difíceis, são tempos de adaptação, mas a gente vai ter que se adaptar como organização e como profissional de saúde. Como profissional de saúde, primeiro, né? Continuando importante, continuando bem atualizado, continuando
se atualizando em cursos, em pós-graduações, enfim, você tem que estar no mercado, você tem que estar antenado ao que o mercado está exigindo, né? Ferramentas, conhecimentos e assim por diante. E as organizações pensar aí em como digitalizar. Não preciso nem falar que cursos a gente tem, né? Várias soluções para vocês, nem vou entrar no mérito, vocês podem ver no nosso site, mas para quem não conhece, a gente tem uma outra solução de digitalização do processo de melhoria para a busca da acreditação, que é o gestor online. Tá? A gente já teve live sobre isso, eu nem vou entrar muito no mérito de explicar o que é gestor online, mas é um software onde a gente tem todos os requisitos da acreditação sistematizados com o apoio digital de um gestor online que direciona a organização para o entendimento do que é aquele requisito, oferecendo aí recursos de legislação, materiais e assim por diante, para o alcance de tudo isso. Vale lembrar que o manual de 2018, que é esse manual que está vigente até hoje, ele está sendo revisado já até com a ajuda do IBS esse ano, e o ano que vem ele muda, né? Então a gente tem um novo manual em 2022, então ainda dá tempo de você, como organização, se esforçar, correr para acreditação, fazer diagnóstico se ainda não fez, e enfim, né, buscar aí as melhores tecnologias para te ajudarem a ser certificado ainda esse ano. Ser certificado no meio de um contexto de pandemia é extremamente importante, porque o mercado vai, obviamente, escolher aquelas instituições que são mais eficientes, que diminuem custos. As operadoras estão de olho, obviamente, em ter a parceria com instituições que são acreditadas e o paciente quer se sentir seguro. O paciente que, principalmente, não quer se expor ao fluxo da Covid, ele quer instituições onde ele tenha segurança, né? E a gente sabe que o certificado da segurança é o certificado de acreditação hoje. Então, acho que fica a dica aí para todo mundo se empenhar e buscar essas novidades, tá, gente? Eu trouxe aqui todo esse conhecimento desses dois relatórios, mas obviamente existem outras tendências que são muito específicas do Brasil, né? A gente sabe que tem contextos geográficos muito diferentes, a gente tem aí, infelizmente, processos caóticos no Amazonas, em algumas cidades do Nordeste, São Paulo também, aí numa situação, né, de contenção da crise, enfim, tem várias e várias capitais e outras cidades que estão passando por apuros, e a gente tem sim que repensar como a gente vai lidar com tudo isso, pensando nessa situação ainda com um médio prazo de resolução. A gente não tem solução muito grande enquanto a população maciçamente não for vacinada, né? O que a gente tem hoje de vacinação é muito pouco, né, para falar que realmente a gente tem um resultado diferenciado. Vai demorar ainda um pouquinho e a gente tem que ir se adaptando a esse pouquinho enquanto a solução não chega, tá? E a solução maior é tecnologia, é digitalização, é aumento de capacidade da gente se adaptar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado demais dessa live. A gente semana que vem volta com mais temas para vocês. E muito, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez acompanhando, tanto aqui no Facebook quanto aqui no Instagram. Beijo a todos, a gente se vê. Tchau, tchau.